Bom dia! Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Esperar os colegas demais chegarem para que nós possamos iniciar a aula de hoje, que nós falaremos sobre cadeia alimentar. Hoje a internet está ruim, não tá? Para vocês também não tá legal, não? Tá caindo toda hora. Semana passada nós falamos sobre a aula do sabão. Então, no caso, sobre a reciclagem de qual material? Quando nós falamos sobre a produção de sabão, nós estamos reciclando qual material? Óleo. O óleo, isso aí. Aí, nós observamos então que quando nós fazemos a reciclagem do óleo, nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando do meio ambiente. Cuidando do meio ambiente, então, impedindo a poluição da água e do solo. Certinho? Gostei da foto do Lucas Adrian. Olha, vamos lá, pessoal. Eu vou esperar, então, mais um minutinho. Só tem 10 participantes agora, para que nós possamos iniciar. Então, vocês já estudaram em ciência sobre cadeia alimentar? Já, Maria Paula? Já. Maria Paula balançou a cabeça. Então, vocês estudaram sobre cadeia alimentar. Alguém que sabe me falar um pouquinho sobre cadeia alimentar? O que é a cadeia alimentar? Quem me ajuda aí? Cadeia alimentar é uma série que um come o outro, um come uma coisa e o outro come o outro, aí o outro come o outro, aí vai se fazendo várias cadeias alimentares. Certinho. Na verdade, aí nós vamos utilizar até um outro nome sem ser a palavra comer. Nós vamos falar assim, ó, que um serve de energia para o outro. Porque nós vamos ver que dentro de uma cadeia alimentar participam 3 níveis diferentes. Um recebe o nome de produtor, o outro recebe o nome de consumidor e o outro recebe o nome de decompositor. Então, quando nós vamos falar em cadeia alimentar, na aula de hoje nós falaremos sobre cadeia alimentar e sobre a teia alimentar. Quando for falado sobre cadeia alimentar, é uma linha reta. É uma sequência direta de um servindo de alimento para o outro, servindo de energia para o outro. Quando nós vamos falar sobre teia alimentar, aí imagina agora uma teia de aranha. A teia de aranha é cheia de ramificações? Na teia alimentar é a mesma coisa. Um mesmo pode servir de alimento para vários outros. Então, isso nós vamos observar e comparar a cadeia alimentar com a teia alimentar. Uma teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares. Então, nós vamos observar a partir disso. Então, eu falei para vocês que a cadeia alimentar e a teia alimentar, ela participam de 3 situações diferentes. Os produtores, consumidores e decompositores. Nós somos classificados como o quê nessa cadeia alimentar? Consumidores? Consumidores. Então, nós somos consumidores, certo? Aí nós podemos ser consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários. Aí nós vamos observar o que significa isso. Aí, pessoal, produtor. O que é um produtor, então? O que é um produtor? O produtor é o que faz o alimento. Um produtor é o que faz o alimento. Nós vamos melhorar a fala aí, mas tá indo no raciocínio correto. Na cadeia alimentar, o produtor é o que come, tipo, a grama. Aí ele serve alimento para outro. Não. Aí, nesse caso, Bernardo, é o consumidor primário. Então, pessoal, produtor é aquele que produz o seu próprio alimento.
Quem consegue produzir o seu próprio alimento? Plantas. Plantas e Algas. algas. As plantas e as algas, elas produzem o próprio alimento a partir de quê? Fotossíntese. Da fotossíntese. Então, nós temos a fotossíntese que produz o próprio alimento para as plantas e para as algas. Todos os tipos de planta, André? Sim, todas as plantas produzem seu próprio alimento. Então, flor, legumes, verduras, frutas, eles são todos considerados produtores. E as algas também. Aí, toda a cadeia alimentar, toda, então lembre-se disso, toda cadeia alimentar, ela deve iniciar por um produtor. Toda cadeia alimentar deve iniciar por um produtor. Certo? Então, o produtor, ou uma planta, ou uma alga, deve estar lá na primeira palavrinha de uma cadeia alimentar. Então, o produtor é a base da nossa cadeia alimentar. Logo depois, então, nós temos os consumidores. Quem são os consumidores? Os que comem a planta. Os que comem as plantas e os que comem os... Quem? Produtores. Que comem os produtores e também que comem os outros animais. Consumidores são todos os animais. Então, lembre-se disso, ó. Produtor são plantas e algas e consumidores são os animais. Aí, os animais, eles podem ser consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário e assim vai. Toda vez que um produtor, um consumidor, for classificado como um consumidor primário, é porque ele comeu a planta ou uma alga. Então, toda vez que ele é primário, ele consumiu primeiro o produtor. Quando ele é secundário, ele consumiu quem? Quando é classificado como consumidor secundário, ele consumiu o consumidor primário. Consumidor primário. Quando ele é consumidor terciário, ele consumiu o consumidor secundário. Secundário. Eu vou mostrar um tantão de imagem para vocês que vai facilitar. Por enquanto, eu só estou passando a parte teórica. E os decompositores? O que são decompositores? O que são esses decompositores? Essa palavra, lembra vocês o quê? Decompositores. Decompor. Decompor. Então, vem de decomposição. E tem dois que são responsáveis pela decomposição. Dois seres vivos, que são as bactérias e os fungos. Então, bactérias e fungos são decompositores. Ele fica lá no finalzinho da cadeia alimentar. Então, os últimos são as bactérias e os fungos. Então, sempre vai participar de uma cadeia alimentar os produtores e os decompositores, podendo ter consumidor ou não. Ué, como assim, André? A bactéria ela não pode ir lá no feijão e decompor o feijão? O feijão é o quê? É uma planta. A planta é o quê? Produtora. Se a planta é produtora, ela vai ser decomposta pela bactéria. Agora, então, nós definimos 3 classificações. Ó. Nós entendemos o que são produtores, entendemos o que são decompositores e consumidores. Vamos lá rapidinho, hein? Quero todo mundo me ajudando. Quem são os produtores? Dê exemplo de produtores. Os que fazem fotossíntese. Aí o exemplo é qual? Plantas e algas. Plantas e algas. Plantas e algas. Quem são os consumidores? Todos os animais. Todos os Que comem. animais. Quem são os decompositores? Bactérias e fungos. Bactérias e fungos. Agora, nós vamos aprender outras 2 denominações, outras 2 palavrinhas. Eu acredito que vocês já saibam delas. Que são as palavras autótrofos e heterótrofos. Você sabe o que são essas palavras? Ainda não. Autótrofos e heterótrofos. Toda vez que tiver uma palavra auto, que tiver um prefixo auto, é próprio.
Se eu chegar para você e falar assim, ó, eu quero agora que o Miguel faça a sua autoavaliação. Ele vai fazer a avaliação dele mesmo. Então, é uma autoavaliação. Quando eu falo autótrofo, é que ele produz o próprio alimento. Quem que nós falamos que produz o próprio alimento? Plantas e algas. Plantas e as algas, que são os produtores. Certinho. E agora, então, existe uma outra palavrinha, que são heterótrofos, que escreve com H. Heterótrofos é aqueles que não produzem o seu próprio alimento, aí ele busca em outro ser vivo a sua fonte de energia. Aí todos os consumidores e todos os decompositores são considerados seres heterótrofos. Beleza? Então agora eu vou compartilhar com vocês, antes eu vou fazer chamada, depois eu vou compartilhar com vocês várias cadeias alimentares para que vocês possam ver. Então aí a nossa prática é simular cadeias alimentares e simular teias alimentares. Eu vou precisar da participação de todos vocês daqui a pouco, hein? Então vamos lá para a chamada. Sexto A, Aguilar. Ana Clara. Guilherme. Presente. Guilherme presente. Emily. Presente. Júlia Mourão. Presente. Júlia Rodrigues. Presente. Lívia. Olha. Lívia. Lorena. Presente. Lucas Adrien. Presente. Luísa Mendonça. Presente. Luísa Oliveira. Presente. Marcos Vinícius. Presente, presente, presente. Maria Eduarda Cruz. Maria Eduarda Cruz, ela está presente? E uma das duas eu lembro que não tem o microfone. Aí depois você me fala. A Elia. Não, a Cruz não tem microfone. E ela está presente, Rafa? Depois você olha para Acho mim aí. que sim. Maria Eduarda Elias. Presente. Deu um joinha. Maria Eduarda Elias está Maria presente. Eduarda Elias. A Essa Duda Cruz, internet, tá? a Duda Cruz está presente? Tá. Tá? Maria Paula. Presente. Miguel. Presente. Neymar. Presente. Paulo Barbosa. Rafaela. Presente. Juan. Presente. Isabela. Sexto B. Bernardo Costa. Presente. Bernardo Mendonça. Carlos Eduardo. Carolina. Carol. Ela falou que a internet dela tá ruim aqui. Mas ela estava presente. Presente. Carol está presente? Isso aí, Carol. Gabriel Batista. João Victor. O Gabriel está presente. Presente. O João Victor presente. Gabriel, eu vi que levantou a mão aí. José Tadeu. Lara. Presente. Lucas Faria. Presente. Manuela. Presente. Matheus Gonçalves. Pedro Eugênio. Presente. Rafael. Vitor Arantes. Presente. Então vamos lá, pessoal. Então eu já expliquei para Você vocês. colocou presença pra mim? Para quem? Ana Clara. Deixa eu ver aqui na Clara. Vou colocar agora. Coloquei agora.
Obrigada. Pessoal, olha aqui. Então, eu expliquei para vocês e nós diferenciamos produtores, consumidores e decompositores. Eu vou mostrar para vocês agora, então, uma teia, uma cadeia alimentar. Vamos lá, ó. Então, aqui nós temos uma cadeia alimentar. Observem para vocês verem que a cadeia alimentar, ela inicia-se sempre por um produtor. Nesse caso, o produtor é qual? Um vegetal, uma grama. Aqui, olha. Depois, o que aconteceu? Olha, nós temos o grilo, o sapo, a cobra e o gavião. Esses 4 animais aqui são considerados o quê? Consumidores. O grilo é o quê? Olha o que está escrito abaixo. Consumidor primário. O sapo é o quê? Consumidor secundário. A cobra, consumidor terciário. E o gavião, consumidor quaternário. No final aqui, teria de ter uma setinha. E o que tem que estar no finalzinho de uma cadeia alimentar que eu falei para vocês? Ele come a cobra? O gavião, ele comeu a cobra. E quem vai consumir o gavião? Bactérias. Bactéria. Então, na verdade, ela não vai consumir, ela vai decompor. Quando ele morre. Quando eles vão morrer. Exatamente. Aí, agora vamos analisar essa cadeia alimentar aqui. Se eu falar assim, ó, nós temos 4 animais, não temos? O grilo, o sapo, a cobra e o gavião. Os 4 consumidores. Qual desses animais aqui que ele nessa cadeia alimentar, ele é considerado vegetariano? A planta. O grilo. O grilo. O grilo. O grilo é vegetariano por quê? Ele come o vegetal, o Ele comeu o produtor. vegetal. Então, toda vez, prestem atenção, lembrem-se disso. Toda vez que o consumidor primário, ele é, naquela cadeia alimentar, vegetariano. Aí, agora vamos dar um exemplo. Vamos lá para mim, olha. Luísa Oliveira. Me ajuda, Luísa Oliveira. Vou pedir ajuda de várias pessoas hoje, hein? Luísa Oliveira, faça uma cadeia alimentar para mim em que você seja uma consumidora primária. Cadê a Luísa? Aqui. Vamos lá, Luísa Oliveira. Faça uma cadeia, então, que você seja uma consumidora primária. Hein? Eu vou consumir uma carne de um boi, por exemplo? Não. Ó, prestem atenção. Toda cadeia alimentar ela deve iniciar por quem? Comer uma verdura. Tem que iniciar por um vegetal. A verdura. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu vou ostentar aqui agora, hein? Ostentação pura. Uma cadeia alimentar que eu estou participando. Arroz, André, bactéria. Então, eu estou consumindo arroz. O arroz é o quê? Produtor. Vegetal. E eu sou o quê? Consumidor Grilo. primário. Consumidor primário. Então, o consumidor primário, ele sempre alimenta-se de uma planta ou de uma alga. Vamos ver outra cadeia alimentar aqui agora. Olha aqui, outra cadeia alimentar. Nós temos o produtor, que é uma planta, uma grama. Continuamos com o grilo, que é o quê? O grilo, nesse caso, é o consumidor o quê? Primário. O sapo, ele é o consumidor o quê? Secundário. Então, é sinal que o sapo ele comeu foi a planta? Secundário? O sapo comeu foi a planta? Não. Não, ele comeu quem? O grilo. O grilo. O consumidor terciário é a cobra. A cobra ela se alimentou do sapo. O gavião é um consumidor final, ou também pode ser chamado de consumidor quaternário, que se alimentou da cobra. No final,
ele foi decomposto pelas bactérias ou pelos fungos. Outro exemplo de cadeia alimentar. Mais um exemplo de cadeia alimentar. Nesse caso aqui, qual que é o produtor? O vegetal. Hã? Vegetal. O vegetal. Quem que é o consumidor secundário? A cobra. A cobra. Cobra. Quem é o consumidor primário? O rato. O rato. Quem é o decompositor? Bactérias e fundos. Bactérias e fungos. É com G. Fungos. Não é com D, não, menino. Fungos. Bactérias e fungos. Quem que é o consumidor terciário nessa cadeia alimentar? O gavião. O gavião. Não. Agora, então, vamos lá, ó. João Vitor. Peguei, não. João Vitor, tá aí? Sim. João Vitor, faça uma cadeia alimentar para mim agora, em que o produtor seja uma alga. O produtor, ele não pode ser uma planta. O produtor será uma alga. O peixe come a alga. E o pássaro come o peixe. E é decomposto pelos decompositores. Certíssimo! Agora vamos lá, então. O Miguel. Cadê o Miguel? Miguel. Miguel. O André, Oi. Aqui. para nós, aqui o compartilhamento tá tudo lagado. Para de compartilhar, conta 5 segundos em voz alta e conecta de novo. Então, tirar o compartilhamento aqui, né? Conta uns 5 segundos. Beleza. Vou imaginar aqui. Acontece geralmente isso daí na live das outras. Valeu. Olha, então, enquanto isso, vamos imaginar aqui, ó. Miguel. Cadê o Miguel? Miguel? Tô aqui. Miguel, então vamos lá. Eu quero que você faça para mim agora uma cadeia alimentar em que o ser humano seja um consumidor secundário. Um coelho come uma grama. O ser humano mata o coelho. O ser humano é decomposto pelo fungo. Certinho. Então, olha aqui. O que ele falou? Ó, grama, coelho, ser humano e bactéria. Certinho? Nó, que chique! Que legal! Tá todo mundo. Que bacana! Vou ter que tirar uma foto aí. Ah lá, que da hora! Que chique! Vou ter que fotografar. Como que eu vou arrumar isso aqui? Ó? Nossa! Que legal! Deixa eu fotografar. Vocês emocionam o professor, oi? Que chique! Não, obrigadão. Eu que agradeço vocês. E é uma das turmas que mais participam, hein? Nó, adorei. Bacanão. Que chique. Olha, vamos continuar então? Eu choro aqui. Vamos lá? André. Olha. Oi. André. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Regina. Joia, né? Beleza. Aqui, eu tô só aproveitar que os meninos fizeram essa homenagem a você, eu já vi que eles fizeram com outros professores também. E eu quero parabenizar os alunos do 6º ano por essa atitude que eles tiveram, porque todos os professores me comunicaram e falaram assim, o quanto ficaram emocionados. Vocês, meus queridos aí do 6º ano, que são assim, os xodó de todo mundo, né, André? É verdade. Vocês turmas são muito especiais para nós. Vocês não têm ideia do quanto esse gesto de vocês foi importante para os professores, assim, deu força, né, para continuar, querer ser cada vez melhor, fazer aula cada vez melhor, né? Então, assim, parabéns, 6º ano, por essa atitude, viu? Foi um gesto de carinho
que emocionou a todos os professores. Todos comentaram comigo. Então, eu já estava sabendo que os professores estão comentando comigo. Eles ficaram muito felizes e muito emocionados, né? Parabéns, sexto ano. E ainda me trollou, né? Falou assim que era para sair do compartilhamento de tela. Eu não entendi, não. Na que falou, que começou com gente, é assim mesmo que eles fazem, que ao vivo foi a primeira vez que eu vi acontecendo. Eu já vi que os professores me mandaram fotos. Eu não tinha visto como que eles faziam. Muito chique, não, muito bom. Gente, mas é bom. Dá um beijo nesses meninos, tudo. Pena que eles não estão longe de mim, que não posso apertar eles. Dá vontade de apertar, né? Não, e quando eu for apertar o seu, eu engordei mais ainda, aí que vai ficar mais fofinho. É mesmo. Parabéns, viu, sexto ano? Vocês são demais. Então, vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, então, continuando a falar, era o Miguel que falou, aí depois nós observamos que a cadeia alimentar que ele criou, iniciou por um produtor, e o produtor dele foi a grama. Lembrem-se, o produtor sempre é uma alga ou uma planta, um vegetal qualquer. O consumidor sempre vai ser um animal. Aí pode ser consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Aí depois nós temos o consumidor, nós temos os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Então, continuando aqui agora, compartilhar com vocês a imagem aqui. Olha, então nesse caso aqui, nós observamos que a cobra era o consumidor secundário. Vamos lá. Agora aqui eu tenho 3 cadeias alimentares diferentes. Todas elas iniciaram com um produtor. Então, olha aqui. Na primeira cadeia alimentar, e na segunda cadeia alimentar, e na terceira cadeia alimentar. O que vocês observaram de diferente nas 3 cadeias alimentares aí? Uma foi das algas, outra foi de plantas e outra foi de trigo. Certinho. Então, é o Bernardo que falou, não foi, Bernardo? O Bernardo, ele classificou, ele diferenciou os produtores. Então, uma aqui, a primeira, nós sabemos que ela acontece em qual ecossistema? Aquático. Aquático. Então, porque começou com a alga, então já está relacionado com o ecossistema aquático. Agora, outra diferença que vocês observam nessas 3 cadeias alimentares? Os animais. Os animais são diferentes. E outra diferença agora? Da quantidade dos animais? A quantidade dos animais. Então, se vocês forem observar, quais delas? Ó, nós temos a primeira que iniciou com a alga, a segunda que iniciou com o vegetal e a terceira que iniciou com o trigo ali. O arroz, né? Essa terceira aqui está na ostentação, né? Tanto que o arroz está caro. Então, nesse caso, qual dessas 3, que é formada por apenas 2 consumidores? Qual delas que é formada por apenas 2 consumidores? A do trigo. A do trigo. Então, a do trigo ela é formada por consumidor primário e consumidor secundário. Agora vamos lá, então. Pedro Eugênio, me ajuda aqui. Pedro Eugênio, me fala, na primeira cadeia alimentar, qual que é o consumidor secundário? O peixe. O peixe. Vamos lá, então. Agora, a Lívia. A Lívia não está aqui, né? A Lorena. Lorena, me ajuda, Lorena. Na segunda cadeia alimentar, qual é considerado o vegetariano ali? Na segunda cadeia alimentar, qual é considerado vegetariano? O besouro? O besouro. E agora, então, vamos lá, a Luísa Mendonça. Luísa Mendonça. Oi. Na terceira cadeia alimentar, o rato, ele é o quê? Não sei.
Então, vamos lá, ó. Eu vou classificar com você, Luísa, para que você imagine, você vai me ajudar a dar a resposta dessa. Eu vou classificar a primeira cadeia alimentar. Olha aqui. A alga, ela é produtor. Depois, nós temos o caramujo, que é consumidor primário. O peixe é consumidor secundário. E a garça, ela é consumidor terciário. E no final, teria a bactéria, que era a decompositora. Nesse caso, então, na terceira aqui, o rato é o quê? Consumidor primário? Consumidor primário, certinho. Então, lembre-se, todo aquele que alimenta primeiro do produtor é consumidor primário. Neymar, cadê você? Neymar. Na segunda cadeia alimentar, Neymar, o sapo, ele é o quê? Neymar? Pode falar? Pode. Consumidor secundário. Consumidor secundário, certinho. Agora, observem aqui. O que está de diferente nesta cadeia, nessa imagem agora? São animais diferentes. São animais diferentes. E agora, observem as setas. As setas também estão mais embaralhadas, não está? Sim. Nesse caso, agora, não é uma cadeia alimentar. Isso é uma teia alimentar. Mas como assim, André, teia alimentar? Lembrem-se, teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. Então, nessa imagem aqui, tem várias cadeias alimentares. Então, uma teia alimentar tem diversas cadeias alimentares. Como assim, André? Vamos dar um exemplo para nós aí. Primeiro exemplo de uma cadeia alimentar que eu posso tirar dessa teia. Grama, Produtor. grilo, cobra, bactéria. Ou eu poderia colocar grama, coelho, bactéria. Grama, rato, cobra, ave, bactéria. Grama, bactéria. Ué, mas como assim, André? Grama, bactéria. E o consumidor? A cadeia alimentar, ela pode ter ou não o consumidor. Ok? Vamos ver outra teia alimentar. Agora, nessa teia alimentar, vocês conseguem me falar qual desses aqui que é considerado um ser autótrofo? A planta, ela faz o seu próprio Planta. alimento. Esse caso, o quê? Os tomates. Então, lembra, autótrofo, aquele que produz o próprio alimento. Heterótrofo, aquele que não produz o próprio alimento, que busca. E quais são os heterótrofos aqui, então? O gavião, a cobra, o sapo, o passarinho, Pássaro, não sei qual, sapo, cobra, gavião. Certo? barata. Todos os animais Grifo. são heterótrofos. Se tivesse uma bactéria aqui também, um fungo, eles também seriam heterótrofos. Ok? Vamos lá. Quem vai me ajudar agora? A Rafa? Rafaela, me ajuda? Rafaela. Ajuda. Fala para mim agora, observando essa teia alimentar. Eu quero que você, dessa teia alimentar, você retire para mim uma cadeia alimentar. Você entendeu? Sim. Então vamos lá. O grilo, ele come os tomates. O sapo come o grilo. A cobra come o sapo. E o gavião come a cobra. Certo. E no final, o que acontece com o gavião? Ele morre e é decomposto pelas bactérias. Certíssimo. Vamos lá agora, outra pessoa que vai me ajudar. O Juan. Cadê o Juan? Parabéns, Rafa. Parabéns. Todos que estão ajudando, está sendo 10. Juan, cadê você? Eu quero que você me fale agora, Juan, o seguinte. Eu quero que essa cadeia alimentar que você vai formar só tenha 2 consumidores.
Juan? Não, tô aqui, tia. Ah. Professor. 2 o quê? Só 2 consumidores. O grilo e as plantas de tomate. A horta de tomate. Acabou? Sim. Pode falar? Não, então vamos lá. Quem vai falar? Fala para nós. O pássaro e o gavião? Mais ou menos. Só que aí toda vez nós temos que falar o quê? O vegetal. O vegetal. Então, nesse caso, poderia ser como? Olha, tomate. Depois do tomate, vocês poderiam colocar o besouro, o inseto aqui, né? Depois disso, poderia colocar a ave, o pássaro. O besouro seria o consumidor primário e a ave seria o consumidor secundário. Beleza? Mais uma aqui. Mais uma teia alimentar para a gente finalizar esse conteúdo e eu passar a atividade para vocês. Olha, essa teia alimentar, o que ela tem de diferente já na imagem que os outros não tinham? Ela está mostrando o sapo sendo comido. Também. É uma observação interessante. Já mostra o sapo ali sendo ingerido. E outra, ela mostrou outra diferença? Cogumelo comendo a Cogumelo e planta. champignon. Os cogumelos. Cogumelo é o quê? São... Fungos. Os cogumelos são fungos. Aí observa aqui para vocês verem. Todas as setas no final não estão apontando para os cogumelos? Ou seja, os cogumelos aqui são os decompositores. No final, tudo será decomposto por eles. Então, me dá um exemplo aqui agora, Bernardo, de uma teia alimentar, de uma cadeia alimentar, que aqui é uma teia, não é? Eu quero que você tire dessa teia uma cadeia alimentar. O grilo come a planta, o sapo come o grilo, a cobra come o sapo, o gavião come a cobra e o gavião morre para os fungos que são os cogumelos. Certíssimo. Então, pessoal, prestem atenção agora. O dever de vocês de laboratório. Dever de laboratório. Prestem atenção. Faltando 2 minutinhos para a nossa aula terminar. Dever de laboratório. Anotem aí. Fazer a leitura da página 14. Fazer a leitura da página 14 e responder a página 52. Ler a página 14 e responder a página 52. Na página 14, é aquelas definições que eu passei para vocês no início. O que são produtores, o que são consumidores, o que são decompositores, quais são os produtores, quais são os consumidores, quais são os decompositores. A prática que está na página 15 não tem como a gente realizar, porque ela é uma prática que ela é muito interessante, mas quando voltar às aulas presenciais, como eu já comentei com vocês, nós ficaremos um dia inteiro lá na faculdade ou lá no Corujinha, para que nós possamos realizar todas as práticas que nós não estamos fazendo presencialmente. Ela é como se fosse um pique-pega. Depois vocês leem aí também. Ela é bem interessante, é gostosa de fazer. Oi? Então, eu tenho uma pergunta. É só nessas cadeias alimentares ou teias alimentares que os animais comem folhas? Ou você pode domesticar um animal e ele vai comer folhas? Depende. Isso depende porque aí, nesse caso, os que comem as folhas, os vegetais, eles são exclusivamente vegetarianos. Por exemplo, se eu pegar um leão, eu não vou conseguir domesticá-lo para ele comer apenas vegetal, né? Porque a essência dele é de um animal carnívoro. Não, estou falando dos animais primários, dos consumidores primários. Nós podemos ser o quê? Nós, seres humanos, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Um vegano. O vegano é apenas o quê? Consumidor primário. Somente consumidor primário. Já hoje em dia, você fala assim, ó, ovo lacto-vegetariano, que é aquele que come ovo. O ovo, ele vem de quem? Da galinha. Então, representa, ao mesmo tempo que eu estou comendo ovo,
eu estou comendo a galinha. A mesma coisa se eu estiver comendo mel, eu estou comendo a abelha. Certo? Então, na cadeia alimentar, eu posso colocar assim, ó. Flor, abelha, André, bactéria. Ué, mas o André come abelha? Não, eu como mel, que é o produto da abelha. Nossa aula vai terminar. Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, me chama.